Bom, eu acho que o primeiro ponto de se considerar um sistema web é a questão da interoperabilidade, de você poder acessar esse conteúdo em qualquer lugar, você considerar que você está utilizando, você pode utilizar a web no seu tablet, você pode utilizar a sua web, sua aplicação web num telefone celular, você não vai precisar instalar esse conteúdo dentro da sua máquina. Então, aquela coisa da gente ter que instalar, criar um instalador para cada uma das máquinas, poxa, se você considerar isso para todos os dispositivos que forem entrar na empresa do seu cliente, é uma loucura. Então, a vantagem da web é exatamente essa, é você ter essa flexibilidade. A web ela surgiu com o objetivo de ser multiplataforma e você pudesse acessá-la de todos os lugares. E cada vez mais você vê, por exemplo, jogos em HTML5, aplicações robustas feitas todas em HTML5. Então eu acho que esse talvez seja um caminho para você tentar seguir com o seu cliente. Eu vou, de cabeça eu não estou lembrando todos eles, mas o Chrome já dá um suporte bacana, especialmente desses novos input types. O Firefox também já dá. A última versão do Internet Explorer ele já dá suporte a alguns deles, mas eu não tenho certeza. Eu vou te sugerir para navegar naquele html5test.com e lá cada um deles eles estão disponíveis para você saber em que tipo de browser eles dão suporte. Mas o mais interessante é para determinadas funções, você pode utilizar o Modernizer, que ele consegue fazer esse trabalho junto com o seu browser. Mas, por outro lado, se você não utilizar o Modernizer, por exemplo, se eu estou utilizando um input type de e-mail, e o meu navegador é um navegador antigo, ele não dá suporte, ele vai simplesmente colocar um campo texto. Então, eu posso utilizar os campos de input type, que se ele não reconhecer daquela forma, ele vai trabalhar aquilo como se fosse um campo de texto. Então, o W3C está trabalhando para que nos próximos anos, eu não tenho uma data final, eu lembro que existia uma data final que era muito longa e eles reduziram bastante, mas eu não tenho agora uma data final, mas eu creio que deve ser nos próximos anos, no máximo 1, 2 anos, eu não tenho isso de cabeça para poder te passar. Isso é uma coisa legal, porque a gente estava até conversando antes de começar essa conversa, essa transmissão, porque quando a gente fala de aplicações para mobile, a gente sempre pensa em aplicações nativas. E não necessariamente a aplicação nativa ela pode ser a melhor solução. A gente pode também trabalhar com modelos de web apps. A gente tem aquela visão que a web ela tem que estar sempre online. E não é bem assim. A gente pode desenvolver uma aplicação para web, um web app que funcione tão bem quanto um dispositivo como uma aplicação nativa. Tem até um exemplo que foi até o que eu mostrei, acabei mostrando do Financial Times. Eu vou até mostrar essa tela de novo, porque acho que é muito pertinente para essa pergunta. O Financial Times, ele criou um aplicativo utilizando HTML5. Eu acho que é Financial Times. Ah, não era o Financial Times. Eu preciso lembrar qual deles era. Era um dos. Era um grande jornal. Ele utilizava uma aplicação nativa de iOS, de Android, e ele resolveu mudar para HTML5. Então ele só colocou um atalho para um navegador sem os botões utilizando o conteúdo HTML dentro da sua estrutura. Então, eu acho que o Web Apps, a gente defende muito esse uso da Web Apps para que a gente não fique preso efetivamente a uma única plataforma. E como eu disse, eu considero que a web ela é a grande plataforma de desenvolvimento que a gente tem daqui para frente. Existe o uso de storage do HTML5. Você consegue trabalhar. Isso como eu até acho que bate em cima da pergunta anterior. Você consegue trabalhar o conteúdo
o seu conteúdo em HTML5 como se ele fosse uma aplicação. O seu conteúdo HTML5 todo dentro do celular do seu usuário, do dispositivo do seu usuário, e você pode trabalhar com uma relação local. Você consegue fazer storage dentro do seu browser, da máquina do usuário. Então, você já consegue fazer bastante coisas legais, bastante coisas interessantes, já utilizando HTML5, mesmo o dispositivo estando offline. Você baixando essa aplicação de alguma loja para que você possa implementá-la na sua aplicação. Ah, eu acho que no fim, assim, a web ela tem uma facilidade que o HTML em si ele é muito fácil de se trabalhar. Então, qualquer pessoa que começar a estudar um pouco de HTML de forma mesmo casual, vai conseguir já desenvolver de forma muito simples. E eu não sou especialista em apps para iOS e Android, eu acho que eles devem também ter uma forma de se fazer isso muito simples, mas eu continuo defendendo que desenvolver para web também é simples. Eu acho que é tão simples quanto você desenvolver para iOS e para Android. Então, se é para te estimular a fazer isso, eu te estimularia a começar mesmo com aplicações web. E é o que eu te falei na apresentação, considerar aplicações web que vão funcionar não só no seu celular, mas também no seu computador ou qualquer outro dispositivo que você estiver utilizando. A conferência, a página da conferência, ela está no ar, mas ainda não teve a sua data divulgada. Ela vai acontecer em outubro. Nós vamos divulgar essa data e a nova página da conferência em breve. O site da conferência é conferenciaweb.w3c.br. Os valores também ainda não foram definidos, não foram fechados, mas não, vai ser em torno de 150 a 160 reais e com descontos para eventos parceiros. Então, se você entrar no site conferenciaweb.w3c.br, você vai ver vários eventos que vão estar acontecendo em todo o Brasil, que são eventos parceiros do W3C. Então, se você participou desse evento, você já tem 60 reais de desconto na entrada da conferência web do W3C. Então, vale a pena dar uma olhadinha, entrar no site da conferência e verificar quais são esses eventos parceiros, porque de repente você consegue assistir dois eventos pagando praticamente o preço de um. Isso depende do game que for utilizar, depende do que você pretende fazer. Aquela situação do game HTML5, você poder imaginar que você vai desenvolver um game para plataforma web, você não está mais nem falando de plataforma mobile, você está falando para uma plataforma web, que você vai poder acessar ou em HTML5, ou num navegador desktop, ou num navegador dentro de um telefone celular. Quando a gente fala de aplicações nativas, você considera entrar numa store, baixar, instalar no seu celular. O que também pode acontecer com HTML5, mas se você pensar um game, pensando talvez a pergunta, um game nativo para dispositivo ou um game para web, talvez seja mais fácil de responder essa questão. Isso eu costumo falar sempre para as pessoas quando perguntam, pô, mas o HTML5 veio para matar o Flash, e na verdade não foi o HTML5 que matou o Flash, né? Quem está tentando matar o Flash é a Apple, que não dá o suporte, que resolveu não dar mais suporte nos seus dispositivos. Então, ah, a grande maioria dos dispositivos que são comprados, se os usuários da Apple não conseguem acessar o Flash, então a tendência é você ter mais gente deixando de utilizar essa plataforma para poder pensar em tecnologias que dão suporte. E é interessante porque a Apple ela também faz parte do W3C, ela é membro, é filiada ao W3C, e com certeza a participação da Apple por acompanhar reuniões, por estar sempre acompanhando o desenvolvimento do padrão, com certeza isso deve ter sido uma decisão que não foi tomada sem conhecer e sem ter certeza que o desenvolvimento do HTML tivesse seguindo por um caminho interessante. E
eu não acho que assim, que mesmo o Java e Flash eles não vão morrer. Eu acho que cada um tem o seu mercado. Eu acho que o Flash desenvolvido de forma equivocada, ele vai morrer, mas o Flash, tanto Flash como Java, eu acho que cada um tem o seu mercado. Bom, gente, infelizmente eu vou precisar encerrar aqui, eu já estourei bastante o tempo da nossa conversa. Queria agradecer vocês pela participação. Tem algumas outras perguntas aqui que eu vou pedir para o pessoal me mandar, e mesmo que eu possa responder por e-mail, mas eu queria agradecer a vocês por terem assistido, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, me mandem uma mensagem pelo Twitter ou por e-mail que a gente pode ir conversando e posso tirar algumas dúvidas de HTML5. E lembrando que no site do W3C Brasil existe uma apostila de um curso de HTML5 e CSS3. Então, você entra lá, w3c.br, do lado direito tem lá cursos, materiais e apostilas, você vai encontrar o conteúdo do curso de HTML5 e CSS do W3C. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima.